As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Quinta-feira, todas as semanas, neste dia, recordamos polémicas que fizeram manchetes dos jornais, mas que, entretanto, caíram no esquecimento. Primeiro, recordamos a história, desvendamos os desenvolvimentos e depois contamos com a ajuda de um convidado para nos ajudar a compreender, afinal, o que está aqui em causa. E hoje junta-se a nós o João Gama. Numa visita a uma escola há um ano, António Costa era confrontado por um professor que acusava o governo de apenas vender promessas. Era um professor que dormia no carro, tomava banho e fazia as refeições na escola, tudo para conseguir dar aulas. O nome era Rui Garcia, nasceu em Ponte de Lima e no ano passado, no arranque do ano letivo, ficou colocado em Elvas, ou seja, a 428 km de distância de casa. Uma viagem que se consegue fazer em 4 horas e 23 minutos. Ora, ir e voltar deixou de ser uma hipótese e Rui Garcia foi obrigado a procurar soluções. Normalmente pernoito nas zonas comerciais dos hipermercados, que parecem ser as zonas mais adequadas. Tomo banho no pavilhão todos os dias. A alimentação faço normalmente na cantina e ao fim de semana é que é mais complicado. A história e este som é da SIC, foi primeiro partilhada pela SIC, quando entrevistou Rui Garcia numa manifestação junto à escadaria da Assembleia da República, com vários cartazes a pedir, na altura, há um ano, a demissão do ministro João Costa. E o caso rapidamente chegou aos ouvidos dos nossos principais responsáveis políticos. Lembro-me, por exemplo, de Marcelo Rebelo de Sousa falar também sobre o assunto. Avançamos apenas um mês para outubro de 2023. Rui Garcia continuava a viver na carrinha que chamava o seu T0 em Elvas, mas acabou por colocar este T0 numa ação de protesto em frente ao Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa chegou a pagar do seu próprio bolso uma noite na pensão setubalense para o professor poder dormir uma noite sem ser na carrinha. E como é que foi então esse confronto entre o professor e António Costa há precisamente um ano? Aconteceu, Judita, em Barcelos, à margem da inauguração de uma residência para estudantes. O então primeiro-ministro foi abordado diretamente pelo professor de Ponte de Lima. Rui Garcia falava em promessas. António Costa insistia que já havia medidas concretas e a discussão subiu de tom. Mas desculpa, mas eu só respondo pelas regras que eu mudei. Sim, há 8 anos. É que os senhores falam. A questão é que o senhor já cá está há 8 anos. Pois é, sabe? E o senhor já cá estava há 20. Pois, está bem, mas é assim, eu mudei as regras para resolver o seu problema. Está a ver? E o senhor engoliu e nada disse a nenhum aos primeiros minutos que não me dá as regras. Portanto... António Costa assegurava que o governo estava a tomar medidas para assegurar a vinculação dos professores, que em vez de terem de cumprir 3 anos seguidos, precisavam apenas de cumprir 1095 dias de serviço para dar resposta, precisamente, de acordo com o então primeiro-ministro, aos problemas de professores deslocados como Rui Garcia. Nesta altura, vale recordar, o governo de António Costa enfrentava uma grande onda de contestação, um ano de greves lideradas por 2 principais sindicatos, a FENPROF e o STOP. Ainda que, João, nem toda a gente tenha concordado na altura com esta forma de protesto deste professor. Exatamente o que Rui Garcia descreve como uma ação de luta que durou durante todo o ano letivo de 2023 e 2024. Há quem discorde e descreva como um número. Uma fonte que acompanhou o processo ao longo de todo o ano letivo passado recorda que o professor teve ofertas de alojamento, não só a um preço acessível, até por colegas, mas recusou-se sempre. Rui Garcia, já ao Observador, reconhece semelhanças entre o seu protesto radical e as formas de protesto do STOP, mas insiste que se tratou de uma luta pessoal sem ligação a qualquer sindicato. De há um ano para cá, um novo ano letivo, até um novo governo, mas a verdade é que nunca mais ouvimos falar do professor Rui Garcia. João,
ainda vive numa carrinha? Não, até porque neste ano letivo o professor de Educação Física trocou a escola em Elvas pelo agrupamento escolar de Arcos de Valdevez. Está, por isso, apenas a 30 km de casa, de Ponte de Lima, por isso dorme em casa e não no seu T0, na sua carrinha. Concorreu à vinculação dinâmica e agora está finalmente nos quadros do Ministério da Educação, só que ficou colocado na zona centro do país, precisamente em Penela, a 250 km da sua zona de residência. Acabaste de dizer que vive a 30 km da escola onde trabalha, isto significa que está em quadro de zona. Exatamente, ficou colocado no centro do país, mas concorreu ao que se chama o concurso de mobilidade interna e foi assim que ficou colocado depois no agrupamento escolar de Arcos de Valdevez. Tem apenas um problema, como conta Rui Garcia ao Observador: a colocação através deste concurso é válida apenas por um ano letivo, por isso o professor de Educação Física insiste que na prática pouco ou nada mudou e ao Observador diz que a colocação foi um golpe de sorte. E no fim, portanto, as mudanças não são assim tão significativas, porque em realidade eu posso voltar a ter que, voltar a dormir na carrinha, dependendo de como é que venha a ser a minha situação futura, a minha colocação futura. Continua, por isso, à espera do pior, não sabe o que o espera o próximo concurso nacional de professores. E enquanto este T0 de Rui Garcia está encostado, neste momento ainda há razões de queixa por parte deste professor? Uma nova forma de luta, como conta Rui Garcia, continua a admitir ações de protesto, enquanto pede soluções estruturais para professores que estão precisamente no mesmo nível de carreira, a enfrentar o mesmo tipo de dificuldades. A carrinha, este T0, está neste momento encostada, mas sempre sem ganhar pó, porque nunca se sabe quando pode ter de voltar a ser utilizada. Mas a luta de Rui Garcia agora é outra. Pôr uma boleia na estrada, de dedo estendido, para pedir boleia e de alguma forma, manifestar assim o meu descontentamento e iniciar uma nova forma de luta, embora eu, por vezes, tenho que o confessar, sou obrigado a ter mesmo que usar o meu carro, porque até chove. Rui Garcia está a dar aulas em duas escolas diferentes e a falta de transportes públicos em Arcos de Valdevez obriga-o a usar o carro para fazer a viagem, agora uma vez por semana entre as duas escolas, mas apenas quando lá está, não consegue boleia. Ainda assim, além de Rui Garcia, há vários professores que todos os anos têm que pôr a casa às costas e têm, claro, de procurar trabalho bem longe de casa. E o Observador falou com mais alguns: Daniel, Georgina, Joana, Diana. São professores que vivem com a casa às costas, a centenas de quilómetros de casa. Daniel Nunes, por exemplo, nasceu e cresceu em Montemoro Velho e aos 35 anos está a dar aulas em Setúbal. São 240 quilómetros de distância. Hoje é, por exemplo, professor de História na Escola Secundária Dom Manuel Martins, mas dá aulas a 5 disciplinas diferentes. Tem 450 alunos. Já Diana Lopes trabalha em Odivelas, nasceu em Viana do Castelo, são 386 km de distância, chegou a ter de procurar quartos de hotel para poder dar aulas, passou uma noite a dormir no sofá de uma desconhecida. Todos eles têm uma coisa em comum: são professores que não conseguem aceder aos apoios criados pelo atual governo, nomeadamente o apoio à deslocação. E são esses os apoios que têm merecido alguns reparos por parte dos sindicatos, João? Isto porque o apoio criado por Fernando Alexandre destina-se apenas a professores que deem aulas em escolas consideradas carenciadas, ou seja, escolas em que se verificou a existência de alunos sem aulas durante pelo menos 60 dias consecutivos. E este é um modelo contestado. Ao Observador, a FENPROF diz que o governo está apenas a deslocar o problema e que vai acabar por criar um problema de falta de professores nas escolas não carenciadas. E por isso defende que o apoio seja estendido a zonas carenciadas para evitar esta desigualdade entre vários docentes. E mesmo quando o apoio é pago, há docentes que ao subir de escalão do IRS acabam a receber menos do que o que recebiam sem o subsídio, veem este apoio engolido pelos impostos. É uma denúncia feita ao Observador pelo movimento Missão Escola Pública. Para nos ajudar a perceber tudo isto, temos connosco alguém que trabalha de perto com a matéria. Em estúdio temos Cristina Mota, porta-voz do movimento Missão Escola Pública. Muito boa tarde, bem-vinda, obrigado por estar connosco. O movimento Missão Escola Pública fez um inquérito a propósito do Dia Nacional do Professor. É possível saber quantos docentes, nesta altura, vivem com a casa às costas?
Boa tarde, agradeço desde já o convite. Nós, no âmbito, portanto, aqui das comemorações do Dia do Professor, lançámos este inquérito, ao qual responderam 1.368 professores e 8% destes professores disseram-nos estar, portanto, em condições de receber o tal de subsídio, tendo em conta que estavam a 70 ou mais quilómetros da sua área de residência. Se nós estendermos este número, portanto, à totalidade de professores, e podemos centrá-lo cerca dos 100 mil, temos cerca de 8 mil os professores que neste momento certamente têm a casa às costas. O que vem ao encontro, portanto, também das notícias que entretanto foram divulgadas, sendo 4 mil o número de professores que, segundo o Ministério da Educação, pediram, portanto, este apoio à deslocação. Lembramos que o apoio não é, portanto, estendido a todas as escolas, limita-se às 234 que são carenciadas, portanto, parece-me ser aqui um número que vai ao encontro, portanto, aqui do que teremos certamente na realidade, cerca de 8 mil os professores que estão com a casa às costas. Nós aqui falámos do caso de Rui Garcia, que viveu nesta carrinha durante o ano passado. Há mais casos extremos que tenham conhecimento? Nós tivemos conhecimento de mais um caso, portanto, um professor que leciona na zona de Beja e que, sendo da zona de Torres Novas, ele, portanto, durante a semana tem uma relote no parque de campismo para poder estar junto da escola onde leciona. Portanto, temos aqui também um caso deste género. Temos também informação de outros colegas, principalmente na zona do Algarve, que nos meses de verão se veem obrigados, portanto, a abandonar as casas que têm, portanto, alugado durante o ano, tendo em conta que os turistas, nesta altura, revelam-se mais lucrativos para os senhorios e eles também, portanto, temos aqui alguns casos que vão para parques de campismo no final do ano letivo. Este é um problema estrutural que sempre aconteceu na classe docente, estarem deslocados da sua zona de residência. Tornou-se, digamos, um drama verdadeiramente com o aumento do preço da habitação, é evidente. Já era devido há mais tempo este subsídio de deslocação aos professores, como existe, por exemplo, a outras profissões, por exemplo, a profissão de deputado. Exato. Sim, portanto, é um problema estrutural e que tem uma resposta que, no nosso entender, parece-nos óbvia. Nós temos, portanto, muito mais faculdades a norte do que na zona sul. Portanto, o número de professores formados a norte é muito superior. E as necessidades são mais a sul. Exatamente. Ora, o que faz com que a norte, por enquanto ainda não existe uma falta de professores tão significativa. Nem casos como este tão graves. Exatamente. Portanto, até mesmo quando nos dizem que há professores do norte que vão para sul e trocam, não faz sentido. Não, isso não acontece. Portanto, o que acontece é que nós, desde sempre, tivemos professores do norte que se deslocam para sul para dar aulas. Alguns deles, inclusive, mudaram as suas vidas. Portanto, no meu grupo de recrutamento, na escola onde eu leciono, tenho, por exemplo, um casal que é da zona de Coimbra e que já há vários anos optou por se mudar para a zona de Lisboa. Portanto, alugaram casa, compraram e neste momento estão cá a viver. Mas há muitas profissões em que as pessoas têm que mudar da sua área de residência para procurar trabalho e essas não têm subsídio nem apoio à deslocação. A função de professor não deveria ser encarada como uma dessas profissões em que as pessoas optam por algo que não existe na sua área de residência ou não existe, digamos, com quantidade suficiente. Seria se nós não tivéssemos uma profissão tão precária. Lembramos que só mesmo este ano é que efetivamente conseguimos ter um número de professores vinculado que vem ao encontro das necessidades que nós temos. Portanto, acontece já há vários anos que os professores não poderiam efetivamente fazer essa opção porque não tinham a certeza de onde iriam estar colocados no ano seguinte. Portanto, deixar a sua área de residência para vir para uma zona sem saber o que iria acontecer no ano seguinte não era a resposta. E esse é um dos principais problemas que faz com que desde sempre tenhamos professores nestas condições e a precariedade fez com que muitos deles tivessem inclusive abandonado a profissão. Por exemplo, no meu caso em concreto, quando terminei a licenciatura, quando ingressei no ensino, tinha o valor do ordenado mínimo era cerca de 380 euros e eu iria ganhar cerca de 3 vezes mais. Agora, neste momento, o ordenado mínimo, e muito bem, está cerca dos 850 euros e nós não contestamos isso de maneira nenhuma, até deveria ser maior, mas o ordenado de um professor a início de carreira é 1.200. Portanto, não compensa, o que faz com que cada vez tenhamos menos jovens a querer ingressar em ensino. Mas olhando para o apoio que é possível, que opinião tem sobre esse apoio? Até porque têm vindo a ser denunciados
alguns problemas, a questão de não chegar a todos os professores deslocados. O que é que acontece e se este apoio é o mais indicado daquilo que poderia ser feito? O mais indicado seria nós termos horários dignos, vencimentos dignos, que não implicassem a necessidade de termos apoios ou de termos subsídios. Nós precisamos de pensar num país que não precisa de subsídios, deveria ter vencimentos que implicassem não haver esta necessidade. Mas tendo em conta que nós precisamos de respostas para já, para este ano letivo, neste momento, entendemos que o subsídio efetivamente poderia ser aqui uma mais-valia. Como disse há pouco, ainda temos professores que se podiam deslocar para estas zonas mais carenciadas ou inclusive professores que abandonaram e podiam regressar à profissão. Qual o principal problema do subsídio? Não é alargado a todas as escolas, só é atribuído em escolas que foram consideradas carenciadas, o que cria uma grande injustiça, porque repare, podemos ter duas escolas lado a lado, uma delas classificada como carenciada, que tem direito ao subsídio. Na escola ao lado, um professor que até pode estar a mais quilómetros da sua área de residência do que aquele que está na outra escola que é carenciada e não tem direito ao subsídio. Portanto, para já era necessário nós vermos este subsídio alargado a todas as escolas, independentemente se foi classificada ou não como carenciada, de modo a tornar uma medida justa para todo o professor. E há aqui outra questão que tem sido até denunciada pelo vosso movimento Missão Escola Pública, que é a questão fiscal sobre o apoio à deslocação. Há professores que podem receber até 450 euros. O Governo garante que nenhum professor fica a receber menos com este apoio, mas a verdade é que os impostos acabam por engolir uma parte grande. Em que é que isto fica? Às vezes este apoio não compensa? Ora, efetivamente nós tivemos vários colegas que nos contactaram no sentido de nós fazermos esta denúncia, pois não estavam a encontrar resposta nem na escola, nem no IGF, nem junto da DGAI relativamente ao que estava a acontecer, e alguns deles efetivamente tiveram este mês um vencimento inferior aos meses anteriores. Entretanto, o Ministério fez um esclarecimento onde chamou a atenção para a questão de IRS, que nos últimos meses tem sido aplicada uma taxa muito inferior devido aos acertos e que não seria possível verificar-se efetivamente qual o motivo que estava a levar a esse decréscimo, assegurando que não era o subsídio que estava aqui a diminuir. Ora, não era se tudo for feito conforme estava, e o Ministério veio explicar. Lembramos que muito recentemente tivemos problemas nas plataformas e algumas escolas não estavam a aplicar devidamente as regras para a recuperação do tempo de serviço e houve alguns casos onde efetivamente houve problemas. Portanto, há aqui essa possibilidade de efetivamente ter havido aqui os problemas. Agora, o que nos deixou ainda mais indignados foi de facto o facto de se ter considerado que os professores estavam muito espantados por ter tido o subsídio tributado quando todos eles eram tributados. Isso não é verdade. Porque nós temos o exemplo do subsídio de compensação dos magistrados, que neste momento é de cerca de 900 euros por mês, pago 14 vezes por ano e livre de IRS. Ora, no caso dos professores, este subsídio de deslocação não é aplicado a todos os professores, é pago apenas 11 vezes por mês e é tributado quer para Segurança Social ou Caixa Geral de Aposentações e IRS. Portanto, os professores é que talvez tivessem sido ingênuos quando acreditaram efetivamente que era um subsídio que poderia trazer aqui algum reconhecimento e que poderia trazer aqui alguma compensação, e o que está a acontecer é que alguns deles estão a ver cerca de 40% deste subsídio ser engolido pelos impostos. E a solução seria ficar livre de impostos. Obrigado, Cristina Mota, por ter aceitado o nosso convite para participar neste episódio de Onde Para o Caso. A investigação do episódio de hoje ficou a cargo do jornalista João Gama. Daqui a uma semana há novo episódio. Até lá.